Hoje é dia de mais sacadas em estacionamento e eu vou a pedidos falar sobre a minha vida de madrasta. E eu quero te mostrar que é possível ter uma vida leve e feliz mesmo tendo enteados. Eu sou a Luísa Nunes, sou autora do Segundo Eu Começo, um livro que te ensina a viver uma vida feliz, realizada e plena no dia de hoje, sem ter que esperar pela segunda-feira. E quero dividir hoje com você um pouquinho da minha vida de madrasta. Várias pessoas me perguntam sobre o meu relacionamento com as crianças, como que funciona e como que funciona com a mãe deles. Eu já falei um pouquinho sobre como lidar com a ex-mulher do seu marido em um outro vídeo que já está postado no meu canal. Um vídeo que eu tô com um brinco lindo, maravilhoso, vermelho. Se você ainda não viu, dá uma olhada lá. Mas vamos focar aqui hoje no ser madrasta. A minha situação como madrasta, eu sou casada há 3 anos, tenho 3 enteados, eles têm hoje 14, 12 e 10 anos de idade. Os mais velhos são meninos e a mais nova é uma menina. E o contexto que a gente vive é que as minhas crianças, meus enteados, eles têm a mãe deles. A gente divide a guarda, uma guarda compartilhada, cada semana troca. Então toda sexta-feira vem pra minha casa, na outra sexta-feira vai pra casa da mãe e assim vai. Ou seja, as minhas crianças, elas têm uma mãe, então eu sou apenas a madrasta. Então nesse vídeo eu vou focar nesse tipo de situação, tá? Em que você tem enteados que vai e volta, que tem uma mãe pra cuidar deles. Bom, minha primeira pergunta pra você é o seguinte, antes de a gente continuar nessa caminhada, nessas dicas que eu tenho pra você hoje, é a seguinte pergunta: você quer ser feliz ou ter a razão? Pensa aí, porque muitas vezes esses dois não andam juntos. E nesse campo que a gente vai falar hoje, eles estão muitas vezes bem separados um do outro. Ou você vai ser feliz ou você vai ficar com a razão, vai ter a razão. Então, pensa qual que é a sua, o que você quer da sua vida. Bom, eu espero que por você estar aqui nesse canal sobre felicidade, alegria e vida plena, que você queira ser feliz. Então vamos comigo. Segundo ponto que eu vou trazer pra você. Então primeiro responder, quero ser feliz ou tá com a razão? Espero que você tenha respondido ser feliz. Se você respondeu tá com a razão, as minhas outras dicas não vão te ajudar muito não. Então vamos lá, pra você que quer ser feliz e tá comigo ainda, o nosso segundo ponto é entender a diferença entre mãe e madrasta. Então como eu disse, os seus enteados já têm uma mãe. Ele já tem aquela que põe regras, que dita as ordens, que faz questão que os meninos sigam as regras, que põe de castigo se eles não seguirem, certo? Ele já tem isso. Então, se você quer ter uma vida organizada, em paz, e na qual as coisas se encaixam no lugar e você pode viver uma vida que flua naturalmente, é muito importante entender isso. Imagine que você trabalha num lugar e você tem a profissão, sei lá, o que for, que você é uma médica. Tá? Mas você quer desempenhar a função de enfermeiro. O que vai acontecer nesse hospital, gente? Vai virar uma bagunça. Porque a enfermeira vai pensar, uai, mas eu não era para fazer isso, agora ela tá fazendo. Vai virar uma bagunça. Então, a mesma coisa na sua vida. Você precisa entender os papéis e o que eles representam, tá? Então, uma mãe, eu já falei, aquela que põe regra, que põe ordem. E agora, pensa o seguinte. O seu enteado, se coloca no lugar dele. Você acha que ele quer ter duas pessoas que põem ordem, que põem regra, que falam uma coisa, que põem de castigo? Claro que não. Então, se você quer ter uma relação boa com ele, além de se colocar no lugar dele e entender que ele não está querendo 2 mães, você tem que entender o que ele precisa, o que você pode representar na vida dele como uma madrasta. Em termos realísticos, e talvez isso possa doer um pouco, mas como eu também sou madrasta, eu me sinto no direito de poder compartilhar esse tipo de coisa. Uma madrasta, ela é, para o seu enteado, o símbolo de que os pais dele não estão juntos mais. De que ele não pode ter pai e mãe ao mesmo tempo. Para o seu marido, a madrasta é o símbolo de que o casamento dele não deu certo. Para a ex-mulher, também, aquele conto de fadas que ela achou que fosse viver, que ela fosse ter feliz para sempre, não aconteceu. Então, você, nós como madrastas, nós podemos ter essa conotação. É a primeira coisa, é o que passa na cabeça dos seus enteados o tempo todo, é o que tá lá no fundinho do coração do seu marido às vezes, talvez não, mas provavelmente. É o que tá na cabeça da ex-mulher dele com toda a certeza do mundo e é o que passa muitas vezes dentro do nosso coração. Por isso a gente fica tão perdida sem saber onde ir, o que fazer, porque no fundo a gente se sente assim, nossa, eu sou a segunda, será que eu sou a melhor opção? Será que ele... Sabe, tem vários serás, tem vários sis na nossa mente, se acontecesse isso, se fosse diferente...
Mas para isso tudo, e como eu sempre digo, tudo na vida tem duas perspectivas, pelo menos duas perspectivas. Essa é a perspectiva bem realista e bem ruim que existe. Você concorda comigo que existe, certo? Mas a gente pode existir uma outra perspectiva. E eu quero trazer aqui, se você não tinha pensado nisso antes, trazer aqui pra você o que você, como madrasta, pode ser e pode representar. Tanto para você mesma, como para os seus enteados, como para o seu marido, como para a ex-mulher dele, mesmo que ela nunca admita isso. Você pode ser o símbolo para o seu marido, por exemplo, de que existe uma segunda chance. De que ele ainda pode ter uma família linda, perfeita, maravilhosa. Ela pode ser o símbolo para a ex-mulher do seu marido de que, sim, o dela não deu certo. Mas ela pode ver que você faz dar certo e com isso ela pode criar forças para ela ir atrás de um segundo casamento e ser feliz na vida dela também, entendeu? E para os seus enteados, bom, vou falar para você primeiro. Para você, você pode pensar que não é porque não é a primeira opção que não é a melhor. Muitas vezes a gente escolhe a segunda coisa, a segunda alternativa e ela acaba sendo melhor em várias situações da nossa vida. Por que o nosso casamento não pode ser o mesmo? Então você precisa lembrar, memorizar essa frase. Não é porque é a segunda que não pode ser a melhor. Você pode sim ser a melhor segunda chance para o seu marido. E para os seus enteados, você pode ser um bônus. Você pode adicionar na vida deles. Agora, se você quiser viver sendo a mãe deles, ou fazendo e acontecendo, tentando ser uma coisa que você não deve ser, aí gera aquela situação de bagunça mental, emocional na sua vida, no seu relacionamento, na sua casa. Então, o que a madrasta pode ser? O que eu apliquei na minha vida para hoje ter uma relação de sucesso com os meus enteados? Eu entendi essa diferença. Eu aceitei que eu fui colocada na vida deles não para criar regras, não para ficar mandando e desmandando, porque se eles já têm a mãe deles para fazer isso. Eu entendi que eu fui colocada na vida deles para ser algo diferente. E o que é esse algo diferente? Eu fui em busca daquilo que eu posso oferecer para eles. Eu sou uma pessoa que sou muito focada em organização, eu gosto de comprar roupa, eu gosto de ter as coisas tudo no lugar, eu gosto de ajudar a pensar na vida, pensar o que você vai ser quando crescer, dar esse tipo de suporte. Então eu foco nessas coisas que podem ser bônus. Eu não dou o básico para eles. Eu não falo, pode fazer isso, não pode fazer isso, pode fazer... Não, isso eu deixo pro pai deles fazer e pra mãe deles fazer. Eu consigo meio que diferenciar esses dois papéis. É fácil? Nem um pouco. Não tô dizendo que é fácil, tô dizendo que é o certo de fazer, mas não é fácil. Quando eu me casei, eu senti assim, bom, meu marido tava sozinho com essas crianças aqui, beleza, fazia do jeito que ele queria. Agora que eu tô indo em casa, eu sou a mulher da casa, então eu preciso colocar ordem nessa bagunça. É isso que eu pensava, tá? Então eu comecei a criar regras, não pode comer doce antes do jantar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode comer na sala, tem várias regras. E aí eu me toquei, e aí a relação ficava, muitas vezes entrava em atrito. Algumas regras eram fáceis de seguir, eles entendiam que era minha casa, que tinha que seguir algumas coisas e tal. E até hoje funciona desse jeito, por exemplo, se eles quiserem comer no sofá ou comer na sala, eles têm que me pedir autorização primeiro, tem que ver que tipo de comida que é, porque eu não gosto de ver mancha no meu sofá, esse tipo de coisa. Mas várias coisas eu fui percebendo que foi criando muito atrito dentro do nosso relacionamento. E eu falei, gente, para quê que eu tô me preocupando se essas crianças fazem X ou Y, faz assim ou assado? Elas têm uma mãe, elas têm um pai, eu não tenho responsabilidade de criar eles. E foi aí que essa carga pesada saiu de mim. Porque quando você é mãe, você naturalmente tem essa carga dentro de você porque você é responsável pela criação daquela criança, certo? Você quer que eles façam as coisas certas, você quer que eles sigam no caminho ideal. Isso é ótimo, isso é perfeito, é o que deve ser. Mas os seus enteados já têm isso. E se a mãe dele está fazendo errado ou certo, se você não concorda, se acha que ela não está fazendo direito, não interessa, não é a sua função, é a função dela. Então é muito importante que você entenda isso. Entenda os papéis. Quando você organiza cada coisa no seu papel, tudo flui com muito mais naturalidade. Então, a função de educar, de criar regras, de fazer com que essas crianças sejam pessoas maravilhosas, a responsabilidade disso é da mãe. Você pode vir como um bônus, trazendo coisas a mais. Então, tem algumas coisas, por exemplo, um dos meus enteados, ele tem uma dificuldade de analisar, de ver o lado bom das coisas, tá? Ele tá sempre focando no negativo, sempre vendo problema, dificuldade de ver a solução. A mãe tem a obrigação de dar regras e fazer com que ele cumpra, certo? Isso é ela que faz, já falei isso 1000 vezes aqui. Mas
eu vim como um bônus para fazer com que isso tudo seja mais leve na vida dele. Então eu tento sempre fazer uma graça, mostrar para ele o lado positivo das coisas, e assim vai. Espero que seja um pouco claro esse ponto de diferenciar bem entre mãe e madrasta, ok? E para finalizar, para que isso se torne uma coisa bem prática na sua vida, eu quero te convidar a fazer uma lista das 3 coisas que mais tem te incomodado na sua relação com o seu enteado. Faz essa lista. O que for que você está causando briga, que está causando desentendimento, que está tirando a harmonia do seu lar? 3 coisas. E agora, cada uma dessas coisas, pensa: isso é responsabilidade da mãe dele estar fazendo? Será que eu posso deixar isso pra lá? E aí você responde essa pergunta. Se você perceber, eu tenho quase certeza que todas essas 3 coisas que você vai listar, você vai perceber que a responsabilidade realmente é da mãe de estar cuidando disso, tá? Então você vai agora escrever uma solução, alguma maneira que você vai colocar em prática na sua vida para você parar de se preocupar com essas coisas. Então, o que for, o menino adolescente está saindo muito, bebendo muito, não é sua obrigação colocar regras para que ele chegue em casa em um determinado horário. Você pode conversar, falar: não, quando eu era na sua idade, eu bebia muito, machuquei, eu fiz isso, aconteceu, não sei o quê. Dá exemplos, seja um bônus, seja uma coisa boa e leve na vida do seu enteado. Pare de trazer responsabilidade para cima de você que não é sua. Deixe a mãe deles criá-los. Que você seja um bônus na vida dessas crianças. Se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que possam também apreciar essas dicas. Deixe comentário e eu te vejo no próximo vídeo.